Nem sempre Deus vai colocar no teu caminho quem você acha. Às vezes quem tem a informação que você precisa é uma pessoa que aparentemente não tem nem condição de te ajudar, mas tem a informação que você precisa. Mudar uma coisa na minha vida, eu paro muito para pensar se eu pudesse voltar 20 anos atrás. Se eu pudesse voltar há 30 anos atrás, o que eu faria diferente? E eu sempre consigo fazer uma lista de coisas que eu faria diferente. Se você parar para pensar na tua vida há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, o que você faria diferente? Provavelmente também ia surgir uma lista, e às vezes até grande. Mas uma coisa que com certeza eu faria diferente, eu escutaria mais as pessoas que valia a pena escutar. Eu escutaria muito mais as pessoas que valia a pena escutar. Hoje que eu tenho 4 filhos e uma adolescente, eu paro para lembrar como meus pais falavam comigo. Tiago, não faz isso. Você fala, pai, você não sabe de nada. Porque o adolescente acha que sabe mais do que os pais. Minha mãe falava, meu filho, não faz, filho, cuidado com isso. E toda. Minha mãe é chata. As únicas pessoas que realmente se preocupam com você, você acha que sabe mais, você acha que são chatos. Porque geralmente os pais falam aquilo que você não quer, mas que precisa. Então o que você quer? Chocolate, doce quando é criança. Que é McDonald's. E seus pais falam, não. É arroz e feijão, e aí você acha que eles querem te maltratar. Não, eles querem te poupar de um problema no futuro. Porque o que vai te fazer crescer, geralmente não está ligado ao que você quer, mas está ligado ao que você precisa. E as pessoas que são usadas para falar o que você precisa, você tende a resistir. Então, minha filha tem 14 anos hoje, e ela chega para mim e fala assim, pai, o jeito que ela vem falar comigo eu já sei. Quando ela vem me dando um beijo direto, eu já sei, tem interesse, vai vir alguma coisa. Pai, tudo bem? Paizinho? Eu falei, pronto. Fala, filha. Ela, pai, eu posso ir na festa hoje? Não. Ela, não, mas você nem sabe o que é. Não quero saber, não vai. Mas por que você não quer deixar o filho na festa? Você quer atrasar algumas coisas. É inevitável que eles vão conhecer algumas coisas no mundo, mas você quer atrasar o máximo que puder. Tem companhias lá que eu já conheço, já estou de olho. Vou tentar segurar o máximo que der. Estou orando por ela, estou treinando, mas fico atrasando, proibindo de ir em alguns lugares. Aí ela começa, pai, você então não me ama, né? E que eu falei, claro que eu te amo, filha. Por isso eu estou te dando um limite. Não, todo mundo vai estar lá. Aí sabe o que eu respondo? Você já até sabe. Você não é todo mundo. Eu não gosto de ser sua filha. E sai do quarto. Esse já falou para mim, e você sabe o que é da vida para me ensinar? Mas não sei nada, filha. Quem sabe é você. E aí, eu vendo essa cena, eu lembro que eu fazia a mesma coisa com meus pais. Ou seja, quem mais tem capacidade e amor para nos direcionar é que a gente acha que quer nos atrapalhar. Por quê? Porque o ser humano, assim como uma droga, ele é viciado em escutar o que quer. Porque ele vive em busca do prazer. Então você prefere muito mais que eu fale assim, sua camisa está linda, do que eu fale, rapaz, bota essa camisa para dentro que está mal arrumada. Você prefere o beijo falso do que o abraço que machuca. Você prefere escutar o que não é verdade, mas que vai te dar prazer, que vai agradar teus ouvidos, do que escutar a verdade que fere. E geralmente quem fala a verdade que fere é quem realmente se preocupa com você. Então quando você começa a ficar muito incomodado pelas pessoas que estão falando o que você não quer escutar, mas precisa, você se afasta dessas pessoas e aí começa a tua desgraça. Quando você começa a se cercar de pessoas que falam exatamente o que você quer escutar. 2 Timóteo 4 tem um versículo que diz que nos últimos dias
algumas pessoas não iam suportar a sã doutrina, então eles iam ter como comichões nos ouvidos, que iam ficar coçando, não iam deixar eles escutarem. Então, a verdade, então eles vão se cercar de falsos mestres, de pessoas que falam o que eles querem escutar. Isso está falando em relação à palavra de Deus, mas só que na vida, em qualquer assunto, é exatamente assim. Se você começa a tomar uma decisão muito errada financeira, e alguém fala, rapaz, você está indo errado, mas você quer muito fazer, você fala, esse amigo não é amigo de verdade, não alimenta meus sonhos, é que ele está vendo que vai dar errado, ele sabe que vai dar errado, ele já passou por aí, viu que é o pior caminho. Você vai lá e faz e quebra. Porque geralmente a gente não consegue suportar o peso de escutar o que precisamos escutar. A gente fica mais confortável escutando aquilo que queremos. O ser humano, ele está sempre em busca do prazer ou da fuga da dor. Ou ele está fugindo da dor, ele está buscando o prazer. Então, quando se trata de palavras, você sempre vai preferir escutar o que quer. Mas em Provérbios 27:17 diz que um amigo afia outro amigo. E quando você afia, sai faísca, dói, faz barulho, é irritante. Mas conserta, mas dá jeito, mas deixa afiado. Ou seja, tudo que te faz crescer não é confortável. Fisicamente, a academia faz teu músculo crescer? Faz. É confortável? Não. Intelectualmente, ler livros, participar de cursos, de palestras faz crescer intelectualmente? Sim, mas é confortável? Não. Melhor assistir Netflix em casa comendo pipoca. Mas o que te dá conforto, geralmente não te faz crescer, e aquilo que você não quer fazer, geralmente é o que te faz crescer. Então temos uma decisão aqui. Uma decisão complicada, difícil. O que nós queremos da vida? Conforto ou progresso? Nós queremos conforto ou queremos progresso? Porque para progredir é necessário fazer o que precisa ser feito e não o que estamos sentindo de fazer. Eu estou sentindo. Não é o que você está sentindo de fazer, é o que precisa ser feito. A gente gosta de ouvir o que quer, pode ser por causa do nosso temperamento, pode ser porque isso mexe com as nossas emoções, e a gente vai viciando em só escutar o que quer. Quando isso acontece, a gente começa a se cercar de pessoas que garantam que a gente vai escutar somente o que quer. Elas vão tirar a tua vida em troca disso. Mas você quer escutar? Acompanhe comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Diz assim: e aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã muito bonita, cujo seu nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, ou seja, irmão deles, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por amor a Tamar, sua irmã, porque ela era virgem e parecia aos olhos de Aminon impossível fazer-lhe alguma coisa. Vou resumir isso aqui para você antes de a gente continuar. Aminon se apaixona pela própria irmã. Hoje, em 2023, que está tudo liberado, que pode tudo, é normal irmão se apaixonar pela irmã? Sim ou não? Só espero que não formem alguma coisa contra a opção de que quer casar com o irmão daqui a pouco, né? Mas até hoje pode, até hoje é estranho, e não pode. Concorda? Até 2023 não pode. Você imagina 3.000 anos atrás no Oriente Médio, onde Davi estava. Aminon se apaixona pela irmã, a irmã dele era virgem. Naquela época era um assunto levado a sério, que a mulher tinha que escolher alguém para casar, etc, etc. Então parecia aos olhos dele impossível ele fazer alguma coisa contra ela. Namorar, sair com ela, qualquer coisa desse tipo. Então ele começa a ficar doente por causa disso. Tinha, porém, Aminon um amigo. Tinha, porém, Aminon um amigo.
cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, ele era primo de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que você está emagrecendo, sendo filho do rei? Você não vai me contar o que está acontecendo? Porque Aminon estava abatido. Então lhe disse Aminon: eu amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Por que ele fala irmã de Absalão? Porque eles eram filhos por parte de Davi, mas não por parte de mãe. De pai e mãe era Tamar e Absalão. E Jonadab lhe disse: faça o seguinte, deita-te na tua cama, finja que está doente, e quando teu pai vier te visitar, lhe diga: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Então Aminon deitou-se e fez o que Jonadab tinha sugerido. Presta atenção. Quando você escuta a pessoa errada, porque não quis escutar o que precisava escutar, essa pessoa vai te dar uma estratégia de você fazer um mal que jamais teria coragem de fazer. A Bíblia diz que Aminon achava impossível fazer qualquer coisa. Ele tinha vontade, mas ele sabia que não podia. Até vir um estrategista do mal falar o que ele queria escutar. Não, você não pode emagrecer, você não pode ficar doente, você é filho do rei. Vou te mostrar como é que você faz isso aqui. Finge que está doente. Quando o rei vier, pede a presença de Tamar. E quando Tamar foi fazer tudo isso, ele violenta a própria irmã. E pior, joga ela fora do quarto depois. E ela fala assim: Aminon, para que você vai fazer isso? Para que você vai causar tamanho escândalo em Israel? Conversa com Davi, diz o que aconteceu e pede minha mão. Já é estranho, mas pelo menos é uma solução. Mas a Bíblia diz que ele ficou com repulsa da irmã. Não quero mais. Dias depois, Aminon vai morrer esfaqueado pelo próprio irmão Absalão. E apesar dele ter alimentado algo ruim no coração, porque ele escutou o que queria escutar, ele não só causou um escândalo em Israel, como traçou a própria morte. Geralmente quem fala o que você quer escutar vai te ajudar a apressar a sua morte física, espiritual, emocional, financeira. Você está prestes a comprar uma viagem que não pode pagar. Está escutando a pessoa errada, ela fala: vai filho, a vida é uma só. Só que aí você volta, não morre e fica 12 parcelas para pagar que você não tem condição. A vida é uma só, mas você não morre agora. Deus sempre, antes de deixar você cair na mão de quem fala o que você quer, tenta colocar na tua vida aqueles que falam o que você precisa. E de tanto você resistir àqueles que falam o que você precisa, Deus te entrega na mão daqueles que falam o que você quer. Para mim, uma das grandes dificuldades vivendo o que eu vivo é ter pessoas do meu lado que falam o que eu preciso. Eu falo sempre com a minha equipe: vocês podem falar o que quiserem comigo, até me repreender, portanto que seja no privado, não na frente de ninguém, e com educação. Então às vezes eu estou em alguma situação e falo alguma coisa que não era para falar. Esse dia eu estava num podcast ao vivo, num dos maiores podcasts do Brasil, falei uma coisa e o Teixeirinha fez lá atrás assim, ó. Que às vezes você está ali na empolgação, você fala uma coisa que depois pode dar uma polêmica, né? A pessoa pega só aquele cortezinho ali. Então, a minha equipe precisa estar me orientando. Se eu estou falando bem, se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. Você precisa ter pessoas que falam o que você não quer ouvir, mas que precisa ouvir. Um dia meu pastor me ligou e falou assim: Tiago, tudo bem? Eu falei: tudo. Deixa eu te falar um negócio, eu não sei. Você sabe que você é feio, né? Eu falei: que notícia forte, pastor. Eu falei: só ele é. O problema é isso. O problema é que você é feio e mal arrumado. Aí os dois ao mesmo tempo não dá, irmão. Posso te dar um conselho? É porque ele é muito amigo meu pessoal. Eu falei: claro. Você veste melhor. Vai no alfaiate. Eu estou vendo que você está gastando dinheiro com a roupa e ainda está mal.
Falei, então me passa esse contato aí e tudo. Você acha que eu queria escutar isso? Não. No início fica até assim, tem que me vestir melhor. Cheguei até aqui me vestindo do jeito que me visto. Ou seja, você vai criando desculpas mentais para resistir o que você precisa escutar. Só que toda vez que você escuta quem Deus coloca no teu caminho para falar o que você precisa, você cresce. Mas eu cheguei até aqui sem escutar. Chegou só até aí, não vai passar daí mesmo. Porque se Deus mandou alguém para falar o que você precisa, é porque está na hora de passar para a próxima fase e sozinho você não passa. Por isso que Ele colocou essa outra pessoa. Só que a gente não consegue escutar quem fala o que nos confronta, porque a gente tem o nosso próprio orgulho, a gente não tem humildade, nós temos o nosso ego, porque a gente acha que já sabe, a gente é prepotente, orgulhoso, acha que não, eu cheguei até aqui assim, quem é você para falar assim comigo? Ou seja, Deus está colocando as pessoas que vão livrar a gente de uma armadilha. E você resiste, mas escuta os Jonadabs da vida, que dão as estratégias para você cair na armadilha e morrer. Por quê? Porque Jonadab fala o que você quer ouvir. O que qualquer conselheiro falaria? Não, você está maluco? É a tua irmã. E mesmo que não fosse a tua irmã, você não pode fazer nada contra uma pessoa. Aqui em Israel tem regras. Aqui a gente vive debaixo de princípios. Tem que ser assim, tem que ser assado. Mas ele não era esse tipo de conselheiro. Eu te aconselho a você fazer uma revisão de quem são as pessoas que você anda escutando. Se você tem à sua volta pessoas que só falam o que você quer, tem alguma coisa de errado. Sabe por quê? Porque, escuta isso, por favor, grave e anote isso. Você precisa escutar muitas vezes, a pessoa certa para se dar bem na vida. E você precisa escutar só uma vez a pessoa errada para se dar mal. A vida não é justa. Só Deus é justo, a vida não. Vou repetir, você precisa escutar muitas vezes a pessoa certa para se dar bem na vida. E só uma vez a pessoa errada para se dar mal. Quantas vezes você tem que escutar teu pai e tua mãe para se dar bem na vida? A vida toda. E um conselho de um mau amigo na escola te leva para a perdição. Porque a Bíblia diz também que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Quanto mais você escutar as pessoas que falam o que você precisa, mais chance de terminar bem essa vida aqui na terra você terá. E quem são as pessoas que você precisa escutar? Como é que eu identifico uma pessoa que eu preciso escutar? Esse é o complicado da vida, porque elas não estão disponíveis ali na esquina, lá vão ter. Você vai precisar estar muito atento às pessoas que Deus cruza no teu caminho, para identificar, essa é uma pessoa que está pensando em mim a longo prazo. Por isso ele me deu esse conselho tão difícil. Ele não está pensando no prazer imediato, ele não está pensando no que eu posso ter agora, ele está pensando em como eu vou terminar bem. Primeiro, se una a pessoas que pensam em você a longo prazo. Pessoas que só dão conselhos momentâneos do tipo, vai, gasta esse dinheiro na viagem, vida é uma só. Ela não está preocupada com o teu futuro. Não se aliancie com quem não vai estar no teu futuro com você. Você vai fazer uma aliança com quem já está doido para sair da tua vida, quanto mais do teu futuro. Segundo, quem está realmente preocupado contigo, com o teu futuro, está preocupado com as decisões que você toma. Você pode ver que as pessoas que te deram os melhores conselhos da tua vida eram pessoas que você considerava chata. Às vezes você não gostava do teu patrão, mas ele te deu cada conselho. Às vezes você não se dava bem com os seus pais pela dureza deles, mas eles te deram cada conselho. Porque geralmente, pessoas que têm os conselhos que precisamos, falam que a gente não quer de forma alguma, não gosta de escutar. Mas a gente precisa disso para avançar. Mas também tem aquelas pessoas que não tem como você saber o porquê ela é a pessoa certa, mas Deus colocou no teu caminho. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é quando Davi ainda não era rei, ele estava fugitivo das terras de Israel, mas já tinha o seu mini exército ali.
e ele retorna depois de um dia de batalha à cidade de Ziglag, onde ele morava com as suas esposas e com seus filhos. Quando ele chega na cidade de Ziglag, a cidade está queimada, destruída. Os amalequitas arremeteram contra a cidade, destruíram a cidade, sequestraram as esposas e os filhos de Davi e roubaram todos os seus bens. Se eu recebo a notícia que meus filhos foram sequestrados, eu acho que como qualquer pai, qualquer mãe aqui, a gente sai correndo, vai na delegacia, começa a fazer um escândalo, já posta na internet. Davi recebeu essa notícia, a Bíblia diz que ele se ajoelhou e começou a orar. Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei? Fez uma pergunta para Deus. E Deus falou, pode ir, hoje mesmo você alcança. Pode ir hoje mesmo, você vai destruí-los. Davi então pega 600 homens e começa a cavalgar rumo a lugar nenhum, porque ele não sabia onde eles estavam. E nessa cavalgada pelo deserto, ele vê um homem caído no chão, todo arrebentado. Eu não sei você, mas eu preciso ser sincero, eu não pararia no meio de uma desgraça que eu estou passando para ajudar outra desgraça. Davi estava com os filhos sequestrados. E a Bíblia diz que quando ele viu o homem caído, ele falou assim, para todo mundo! Você imagina parar 600 cavalos, a gente não está falando de uma operação de 10 minutos. O cara vai perder muito tempo só para parar os cavalos. Ele para todo mundo, desce do cavalo. A Bíblia diz que ele se debruça no homem caído no chão, começa a passar azeite nas feridas do homem. O homem começa a tentar acordar. Davi pega uvas passas e começa a alimentar o homem. Fala, você está bem? O que está acontecendo? Davi, no meio da sua desgraça, para ajudar alguém que estava pior. E aquele homem começa a recuperar as forças. E Davi fala, quem é você? Sabe o que ele fala? Eu sou um escravo egípcio. Ou seja, o cara não era nem de Israel. Davi não tinha nada com ele. E outra coisa, nem um homem livre ele era um escravo. E Davi estava ali, curando as feridas dele e dando comida para ele. Eu sou um escravo egípcio. E como é que você está nessa situação? Ele falou, eu adoeci. E o meu senhor, eu sou servo de um senhor amalequita. E hoje eles deram contra a cidade de Ziglag. Aí Davi, opa, e você sabe para onde eles foram? Ele falou, sei. Sabe onde é que eles estão acampados? Sei. Então me leva lá. E o servo falou, se você não me matar, eu te levo. Davi, está feito. E a Bíblia diz que esse homem se tornou um GPS para Davi, mostrou o caminho. E no mesmo dia, conforme Deus tinha falado, ele matou todos os amalequitas, recuperou suas esposas e seus filhos, e voltou com 7 vezes mais patrimônio do que tinham roubado dele. Sabe quem falou o que ele tinha que fazer? Um homem que estava arrebentado no chão. Nem sempre Deus vai colocar no teu caminho quem você acha. Às vezes quem tem a informação que você precisa é uma pessoa que aparentemente não tem nem condição de te ajudar, mas tem a informação que você precisa. Quando eu estava quebrado anos atrás, meu primeiro curso em agosto de 2014, eu não tinha R$1 nem para tomar café e estava dando curso. Mas eu falava de coisas que eu podia. Eu não estava falando de como ganhar 1 milhão, porque eu estava duro. Eu não estava falando de como ter sucesso, porque eu não tinha. Eu estava falando de o que fazer quando você quebrar. Como dominar suas emoções quando o pior dia chega na tua vida. Eu dei curso do que eu estava passando. E estava levando a vida bem. Então, porque eu fui de verdade, que é um princípio que a gente vai aprender, ser de verdade, Deus começou a me respaldar. E muitas pessoas fizeram meu primeiro curso, até hoje tem contato comigo, explodiram, arrebentaram, 2 viraram grandes influências. Não, 2014 não existia negócio de influência, não. 2 viraram grandes influências. Ou seja, eu era como esse egípcio todo arrebentado e dei direção para pessoas que depois fluíram na vida. Você nunca sabe quem Deus vai usar. Eu sei de uma coisa, quem Deus vai usar, geralmente, vai falar o que você não gostaria de escutar, mas é o que você precisa para crescer. É o que você precisa para crescer. Abrir seus ouvidos para aquilo que você precisa e fechar para aquilo que você apenas quer
ou gosta é essencial para que você cumpra o teu destino profético na terra. Se eu escutasse somente, você imagina? Se eu escutasse somente o que eu quero, ou somente o que me deixa confortável. Ai, Tiago, você prega muito. Tiago, muito bom. Tiago, isso. Tiago, aquilo. Daqui a pouco eu estava achando que eu sou alguém. E eu sou apenas um instrumento. E nunca vou deixar de ser apenas um instrumento. E quem me lembra que eu sou apenas um instrumento, que pode morrer amanhã, que não tem nada que Deus não tenha dado, não tem nada em mim que Deus não tenha dado. Quem me lembra disso? As pessoas que estão do meu lado e falam o que eu não quero escutar. É quando eu desço de uma plateia com 5.000 pessoas aplaudindo, a gente fala, aquela brincadeira que você fez é sem graça, não faz de novo. Ah, mas não vai me elogiar não, 5.000 pessoas já aplaudiram. Você precisa melhorar isso aqui. É difícil? É. Mas é o que você precisa para entender quem é você, para entender qual é o seu papel aqui na terra, para entender a como viver o teu propósito sem negociar o que Deus tem te entregue, tem te entregado. Então hoje a decisão que nós vamos tomar é de tirar da nossa vida as vozes que nos trazem conforto, que amaciam a nossa alma. As vozes só falam aquilo que a gente quer escutar. É um processo inconsciente você começar a se afastar de quem fala o que você precisa. Meu pai se mudou para São Paulo, eu trouxe ele do Rio de Janeiro para São Paulo. E então, geralmente, no horário do café da tarde, ele vai para minha casa, por causa das crianças que estão chegando da escola, para ele ficar um pouco com as crianças. Eu comecei a perceber, foi um processo inconsciente, que toda vez que eu chegava em casa e via que meu pai estava na sala, eu já saía por um lugar e subia para o quarto. Eu estava evitando tomar o café com meu pai. Foi um processo inconsciente, eu não percebi isso. Depois eu falei, gente, por que eu subi direto e não estou lá com meu pai? Eu amo meu pai. E aí caiu uma ficha. Toda vez que eu sento para tomar um café com meu pai me repreende alguma coisa. Se eu sentar agora com meu pai vai falar assim, Tiago, estou muito preocupado, você precisa orar mais pelas crianças. Aí ele só começa a falar coisas, você tem que fazer, você tem que orar, você tem que não sei o quê. Olha, tem que levantar uma equipe de intercessão, Tiago, é muito sério o mundo espiritual. É tanta coisa que você fala assim, pô, vou subir e ficar sozinho. Mas é disso que eu preciso. Eu preciso de alguém me lembrando da onde vem minha força, da onde vem a minha habilidade. Eu preciso de alguém me lembrando o preço que eu tenho que pagar para continuar. Eu não preciso mais de alguém falando, olha, muito bom, hein, parabéns, tá com 1.000 seguidores no Instagram, tá muito bom. Então, eu não preciso mais disso. Agora, eu tenho que escutar coisas que eu não quero, mas que eu preciso. O maior desafio que a gente tem é não, consciente ou inconscientemente, afastar as pessoas que Deus usa para falar aquilo que a gente precisa. Porque quem fala aquilo que a gente precisa nos incomoda. Anote isso. Quem fala aquilo que a gente precisa nos incomoda. Porque todo dia parece que você tem que fazer alguma coisa. Hoje é o dia de você fazer uma lista. A lista das pessoas que você precisa parar de escutar. E a lista das pessoas que você precisa começar a ouvir a partir de hoje. Porque isso vai determinar os teus próximos anos. Onde você vai estar daqui a 10 anos? No lugar onde as pessoas que estão te aconselhando hoje te passaram, te guiaram. Então cuidado com o que você está escutando. Porque você pode estar num lugar tão ruim, que você nunca nem imaginou ir para aquele lugar ruim, mas porque está escutando as pessoas erradas. Tome a decisão radical. Porque o que acontece? Quando você toma a decisão certa, começam a vir muitas dificuldades. É uma estratégia antiga do inimigo. Fazer você sentir que está perdendo. Fazer você sentir que essa decisão que você tomou foi ruim. Afinal de contas, você parece que está perdendo, mas na verdade você não está perdendo. É Deus só limpando. É Deus tratando. É Deus amadurecendo. Para agora você começar a construir uma vida de verdade. Só que é impossível você começar a escutar as pessoas certas sem tomar a decisão de escutá-las.
de passar por cima do teu ego, do teu orgulho, do teu eu quero, para fazer somente o que você precisa. E quando você faz o que você precisa, Deus também te entrega o prazer que você buscava. O prazer de ter seus filhos à volta, o prazer de ser amado e amar, o prazer de sentir a presença de Deus, os prazeres que você realmente precisa e não os prazeres passageiros do mundo. Nessa noite, eu te aconselho a tomar uma decisão que pode mudar para sempre a tua história. Só escutar as pessoas que Deus coloca no teu caminho para falar aquilo que você às vezes não vai gostar, mas que você precisa escutar. E que Deus possa te abençoar e abrir os seus ouvidos para as pessoas certas. Eu sei de uma coisa, Deus te deu uma riqueza, que é o teu ministério, e tudo que você precisa está aí. Eu não sei qual dom Ele vai te usar, sendo o dom de profecia, de operação de milagres, de interpretação de línguas, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Eu não sei qual dos 5 ministérios Ele vai te levantar, mas eu sei que Ele vai fazer. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.